eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que estou intitulando Determinação para Vencer. Determinação para vencer. A realidade é que o Life Group é um retrato do seu líder. O Life Group é um retrato do seu líder. O Life Group nunca vai ser melhor e nem pior, no certo sentido, do que o seu líder. Mais cedo ou mais tarde, sempre será assim. O Life Group vai ser um reflexo do líder. E por isso que é tão importante o líder estar bem preparado. Porque senão ele acaba impedindo o que Deus quer fazer naquele Life Group. O John Maxwell fala da lei da tampa. A lei da tampa é o seguinte, é que a liderança serve de tampa. Nunca as outras pessoas e aquela instituição vai poder ir além da tampa. Então, quanto você já viu aquela ilustração, talvez, que eles pegaram pulgas e colocaram dentro de um copo de vidro, né, com uma tampa. Aí as pulgas ficaram pulando e batendo na tampa. Até que as pulgas acostumaram que só podiam pular até uma certa distância para não bater na tampa. Depois tiraram a tampa e, mesmo assim, as pulgas não pulavam mais alto, porque, infelizmente, o líder afeta não só o presente das pulgas, mas o futuro das pulgas. Até a perspectiva das pulgas poderem um dia saltarem mais alto vai ser limitado por uma mentalidade de pequenez se o líder servir de tampa. E é muito sério isso, é muito, muito sério. O John Maxwell conta uma história de uma rede de hotéis que, aliás, um cara que era contratado pelos donos das redes de hotéis, as redes de hotéis estavam em falência, todas falindo, e o cara era contratado, ele chegava lá, e dentro de pouco tempo, ele revertia a situação. Aqueles hotéis começavam a gerar muito lucro. E ele foi contratado por várias redes que estavam em falência, parece que várias ele ajudou todas realmente começarem a ter sucesso. E perguntaram para ele, qual o seu segredo? O que você faz? Ele falou, primeira coisa que eu faço, eu entro e mando demitir todos os gerentes dos hotéis. Todos. O cara falou, é mesmo? Ele falou, é óbvio, porque se o hotel está um fracasso, não está prosperando, a liderança do hotel que está fazendo tudo errado, então tem que demitir. Por quê? Por causa da famosa lei da tampa. Claro que nós, no reino de Deus, e até muitas instituições não cristãs, mas que entendem esses princípios profundos, melhor ainda é você poder mudar a mentalidade e treinar o líder para ele realmente mudar de nível e ele se tornar uma pessoa realmente mais expansiva, mais vitoriosa. E um dos segredos para qualquer líder poder se tornar mais vitorioso, para ele mudar de nível, de um nível baixo para um nível superior, para o life group dele entrar numa outra dimensão de sucesso, para o life group dele entrar numa outra dimensão de sucesso. Um dos grandes segredos para isso é a determinação para vencer. A determinação para vencer. Aí sim, ele vai poder superar a lei da tampa, tá certo? Provérbios 28, versículo 2, diz o seguinte, os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com o líder sábio e sensato. Na Bíblia, a mensagem, esse mesmo versículo diz o seguinte, quando o país está um caos, todos têm um plano de ação, mas para resolver as coisas é necessário um líder de visão. Um líder de visão. É necessário um líder de visão. Na realidade, toda vez que Deus quis fazer algo aqui na terra, ele escolheu um homem ou uma mulher. Sempre Deus escolheu ou um homem ou uma mulher. Quando ele quis libertar Israel do Egito, ele escolheu Moisés. Quando ele quis um mover profético para confrontar os deuses falsos de Baal e Asterá, ele escolheu Elias. Quando ele precisava
realmente de uma pessoa para libertar Israel dos seus inimigos, ele escolheu a Débora. Sempre Deus escolhe um homem, uma mulher, com visão, para realmente ter aquela determinação de vencer e alcançar grandes vitórias. Isso é um fato. E é interessante que quando a pessoa vai ser muito usada por Deus, todas elas, até no mundo secular, isso é verdade, sobre os que têm sucesso a longo prazo, elas têm uma determinação de vencer. Uma determinação de vencer. O Larry Bird, que era um dos grandes ícones, né, dos jogadores de basquete nos Estados Unidos, e muito, muito bom jogador, mas não somente um bom jogador de basquete, um bom líder. E ele jogava no Boston Celtics, e estava faltando só 3 segundos para o final, e se não me engano era final de campeonato, só 3 segundos, e eles estavam atrás, se eu não me engano, do oponente, do outro time, por 2 pontos. Então precisava, naqueles 3 segundos, eles precisavam de fazer uma cesta de 3 pontos para poder passar. E o técnico, né, pediu aquele momento, o basquete tem essa emoção, né? Só 3 segundos para encerrar tudo. E o técnico reuniu eles lá, o nome do técnico é Casey Jones, reuniu todo mundo lá, e o Larry Bird foi logo falando para um dos jogadores, falou assim, você vai pegar a bola, passar para ele, você passa para mim, aí você sai da minha frente, porque deixa comigo, eu vou fazer esse basquete. Aí o técnico, o Casey Jones, falou assim, Larry, cara, eu que sou o técnico. Perdão, chefe, pode falar. Ele falou, aí o técnico falou, olha, quando você pega a bola, passa para ele, aí você passa para o Larry Bird e você sai da frente, deixa com ele, que ele vai fazer a coisa. E não é que fizeram isso, e ele marcou os 3 pontos e ganharam aquele jogo. Porque o Larry Bird não era só um excelente jogador, ele era um excelente líder. Ele chamou a responsabilidade para si. Falou, nós vamos ganhar esse negócio. É importante você ter esse tipo de coração para ser líder de Life Group, porque você está envolvido no projeto mais importante do universo. Se eu fosse falar para você, olha, eu vou te envolver num projeto onde você vai fazer, sem brincadeira, você vai fazer 1 bilhão, não é 1 milhão, não. 1 bilhão é 1.000 milhões de dólares. Eu lhe garanto, mas você vai ter que ser muito focado. Você ia falar, uau, 1 bilhão de dólares. Meu irmão, o que eu estou te oferecendo é infinitamente superior e mais importante. É de ganhar vidas e cuidar bem delas, fazer discípulos das nações. É o projeto mais importante que existe no universo. No universo. Os anjos estão prestando atenção, os serafins, os querubins, porque esse é o projeto mais importante. E precisa de líderes que tenham uma determinação para vencer. Determinação para vencer. Esses líderes sempre aparecem em épocas difíceis. Eles acabam brilhando e se demonstrando a vitória, porque eles têm essa determinação de vencer. Um dos exemplos é o meu xará, né, o Abraham Lincoln, meu nome. Eu acho que vocês sabem, Abe é apelido para Abraão. E o meu pai me colocou esse nome por 2 razões. Uma, pelo Abraão da Bíblia, que é o pai da fé, pai de muitas nações, né? O pai da fé. Meu pai colocou esse nome Abraão em mim, pensando em Abraão da Bíblia, e eu fico feliz por isso. E outra razão que meu pai disse para mim, que ele colocou esse nome em mim, foi por causa de Abraham Lincoln, que de longe, vez após vez, dos maiores historiadores, eles sempre colocam o Abraham Lincoln como, de longe, o presidente mais importante, o melhor presidente da história dos Estados Unidos. E muitos colocam ele até como um dos maiores líderes da civilização moderna. Por quê? Porque quando os Estados Unidos estavam no seu pior momento, uma guerra civil, acabando consigo mesmo, o Abraham Lincoln se levantou e demonstrou qualidades que ninguém imaginava que ele tinha para mudar aquele cenário
e tornar os Estados Unidos de uma forma tão poderosa, e fizeram o alicerce para essa potência que até hoje é essa nação. Então, o Abraham Lincoln realmente foi um grande líder. Na realidade, o Abraham Lincoln, ele, apesar de ter uma certa criação até muito boa, assim, mas ele depois, de adulto, ele envolveu um pouco no espiritualismo, algumas coisas, porque ele não estava entendendo muito bem. Mas depois ele foi explicado muito claro o Evangelho. E ele entregou a vida para Jesus. Ele teve um encontro profundo com Deus, nasceu de novo. E o Abraham Lincoln, ao ser presidente dos Estados Unidos, é um fato. Ele ocupava mais tempo, quando ele estava no gabinete dele, mais tempo de joelhos do que na poltrona da escrivaninha dele. E realmente isso é um fato histórico. Ele realmente ficava mais tempo de joelho do que na cadeira, na poltrona. E sempre tinha a Bíblia lá, em cima da escrivaninha, porque ele colocava realmente a palavra de Deus em primeiro lugar. Winston Churchill foi um dos outros maiores líderes da recente história moderna da humanidade. Ele que ajudou a ser um dos caras principais para garantir a vitória dos aliados contra os nazistas. E Winston Churchill disse o seguinte: qual é o nosso alvo? Vitória. Vitória, custe o que custar. Vitória, somente a vitória é aceitável. A despeito do terror, não importa quão difícil que seja a estrada, e nem o tempo que temos que preservar, e o preço que temos que pagar, porque sem a vitória não sobreviveremos. É muito forte. Muitos líderes da Europa, era só o nazismo se aproximar, ameaçar, e já levantavam a bandeira branca e se renderam, muitos. Mas Inglaterra foi diferente. Inglaterra falou: nós não vamos ceder. Por quê? Porque tinha um líder determinado a vencer. E o nome dele era Winston Churchill. Winston Churchill. Agora, pensa bem, não é gostoso, quando você está no colégio, você está no colégio, não é gostoso você participar de um time que vence toda hora? Um time que toda hora está vencendo. É muito gostoso isso, né? É muito gostoso você participar de um time vencedor. O Joe Namath disse: quando você ganha, nada dói. Nada dói. Mas quando você perde, tudo dói, né? Tudo dói. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 27 a 33, diz o seguinte: chegando ela, está falando da mulher sunamita, né, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus, que era o profeta Eliseu, lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me o encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. Disse o profeta Geazi: cinde os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. Se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então, ele, o profeta, se levantou e seguiu a mulher. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso. E disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Nós vemos aqui, no profeta Eliseu, uma mentalidade de vencedor, uma determinação para vencer. Deixa eu explicar. O profeta Eliseu era um grande homem de Deus, e o seu centro de operações, tudo indica que era o Monte Carmelo, que ficava muito longe de onde morava essa sunamita. Essa mulher era uma mulher muito rica, e o marido dela era muito rico. Eles eram muito ricos, só que ela tinha um problema, que
mulher dos hebreus jamais ia querer. Era muito pior do que pobreza na mentalidade das mulheres dos hebreus, porque ela era estéril, ela nunca tinha tido filhos. Isso era a maior vergonha, muito mais vergonha do que ser pobre. Então, apesar dela ser rica, isso era uma marca profunda na vida dela. Com certeza ela havia orado, jejuado e havia desistido, depois de tantos anos, de não ter filho, até porque a Bíblia diz que o marido dela já era velho. Agora, veja bem, toda vez que o Eliseu estava naquela região do país, essa mulher tratava o Eliseu tão bem, preparava refeições deliciosas, ficou cuidando bem dele, e com a permissão do marido dela, porque ela viu que o Eliseu era um grande homem de Deus, ela fez até um sobrado na casa deles, como se fosse uma suíte pastoral, onde subia a escada e tinha um quarto muito lindo, muito bonito lá, tinha uma cama, uma mesa, tudo indica uma lamparina, para ele poder estudar os pergaminos, os rolos, porque lembra que uma parte do Velho Testamento já estava escrito, e tinha a mesa, a escrivaninha e a cama. E toda vez que o Eliseu estava naquela região do país, ele já tinha até um quarto para ele, olha só como ela cuidava dele. E o profeta Eliseu se sentiu tão amado, tão cuidado por aquela família, ele ficou pensando, o que eu posso fazer para... Assim, eu preciso poder retribuir esse favor. E quando ele soube que ela não tinha filhos, ele falou para ela, ele falou, olha, daqui a um ano, você vai estar segurando seu próprio filho. Ela falou, não brinca comigo. Não brinca comigo, você tocou numa ferida muito profunda, não quero atiçar minhas esperanças tudo de novo, para depois ficar decepcionada tudo de novo. Mas passou um ano e o milagre aconteceu, ela já estava segurando o próprio filho dela. Só que acontece que quando o menino cresceu, talvez tinha o quê? 5, 6, 7, 8 anos, 9 anos de idade, a Bíblia não fala que idade, já era grandinho, ele teve uma horrível dor de cabeça, muitos médicos, ao lerem o texto, pensam que foi um aneurismo cerebral, e ele morreu no colo dela. Só que ela não contou para ninguém, não contou nem para os servos na fazenda deles, não contou nem para o marido dela. Ela pegou o corpinho do menino, subiu a escada e colocou lá na cama do profeta Eliseu, ninguém ia mexer lá, ninguém entrava lá, e ela fechou a porta e deixou lá. Aí ela chamou o servo e ela fez a viagem comprida, rápida, para chegar para o profeta Eliseu. Ao chegar lá e se atracar nos pés do profeta Eliseu, ela disse uma coisa muito forte. Ela falou assim, a ideia foi minha de ter um filho? Não, a ideia foi sua. Eu nunca nem te pedi. Aí o profeta Eliseu viu que a coisa era séria. Se ele não fizesse algum jeito de ressuscitar aquele menino, ele que ia morrer agora, na mão dessa mulher. Então, o profeta pega o bordão dele e dá para o Geazi. E falou para o Geazi, vai correndo e passa esse bordão no rosto do menino, sobre o menino, né? Só que ela falou, eu não vou deixar o Senhor. A mulher, isso é impressionante. Ela tinha uma intuição. Esse Geazi foi o que pegou a lepra de Naamã depois. Ela já entendia que esse cara ela não podia confiar no Geazi. Então, ela falou para o profeta, não, eu não vou largar do seu pé. Ele falou, tudo bem, vamos lá. E eles foram andando devagar. Só que a viagem era comprida. O Geazi correu. Chega lá, sobe a escadaria, abre a porta e realmente o menino está morto. Então o Geazi pega o bordão, né, faz o sinal da cruz. Não, o sinal da cruz ele não fez não, mas passou em cima do rosto do menino. O menino não ressuscitou, fecha a porta, vai correndo, encontra com o profeta e a mulher vindo a caminho. E ele entrega de volta o cajado do profeta e ele diz para o profeta, olha, o menino não ressuscitou. E quando o profeta sobe e vê aquele cenário daquele menino morto, o profeta faz uma coisa muito, muito bonita, muito forte. Ele manda todo mundo sair do quarto. E ele fecha a porta e fica só ele e aquele defunto lá. Ele chamou responsabilidade para si.
chamou a responsabilidade para si. A Bíblia fala que ele foi lá, se ajoelhou e orou, e orou, e orou. Ele buscou ao Senhor, ele orou ao Senhor. Isso é uma das qualidades da pessoa que tem a determinação para vencer. Ela chama a responsabilidade para si. Ela chama a responsabilidade para si. O Jim Collins, que fez um estudo muito profundo nas grandes empresas que tiveram sucesso e só ficaram crescendo, contrastando com as grandes empresas que explodiram, tiveram enorme sucesso, às vezes até bilhões de dólares, mas depois implodiram. E ele estudou os líderes dessas duas empresas para entender por que algumas foram realmente, permanentemente top, e outras foram assim. Por quê? Por quê? O que era a diferença entre as lideranças? Porque a instituição, ela vai ser um reflexo do líder. Então, qual é a diferença entre esses dois tipos de líder? E ele descobriu que esses daqui, dessas empresas que explodiam em crescimento, mas depois faliam, eles não eram tão humildes, não eram tão quebrantados. Olha, isso é o Jim Collins, que nem era convertido na época, quando ele fez esse grande estudo. Escreveu o livro From Good to Great, um dos maiores livros sobre o estudo de empresas bem-sucedidas na história do mundo. E veja bem, os líderes dessas empresas que continuaram explodindo, esses líderes eram muito humildes, muito humildes. Dizendo o Jim Collins, ele usa a ilustração muito interessante do espelho e da janela. E o Jim Collins disse o seguinte, que vai tudo depender como a pessoa olha para o espelho e como ela olha pela janela. Ele disse que os líderes que não foram sucesso a longo prazo, eles, ao serem perguntados, no auge do sucesso deles, estavam fazendo, às vezes, bilhões de dólares às suas empresas. Qual a razão do seu sucesso? Eles sempre olhavam para o espelho. Eles sempre falavam, olha, é porque eu sou assim, é porque eu sou esse tipo de líder, é porque eu faço isso e faço aquilo, eu preciso ser bem honesto. A razão do sucesso é esse cara que eu estou vendo no espelho nesse momento. Então, veja bem, esses caras também tinham tido momentos de fracasso. Aí, quando foram entrevistados, qual a razão do seu fracasso? Eles recusavam olhar no espelho. Eles sempre olhavam pela janela. Não, é porque teve aqui uma equipe que me traiu, ou porque teve pessoas que puxaram o meu tapete, ou porque o mercado não favoreceu, teve uma crise muito grande, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Vamos comparar isso com o líder de Life Group. Quando, de repente, o Life Group não está crescendo, não está rompendo, não está multiplicando, o que ele faz? Não, ele sempre procura uma desculpa, olha pela janela, olha para culpar os outros, ou ele chama a responsabilidade para si. Ele chama a responsabilidade para si. Aí ele falou que os líderes de sucesso permanente, esses outros, ele falou que era justamente o inverso. Justamente o inverso. Quando alguém perguntava a eles qual a razão do seu sucesso, eles recusavam olhar no espelho. Recusavam. Simplesmente não olhavam no espelho. Eles sempre olhavam pela janela. Não, é a minha família que me apoia, minha esposa, minha equipe, eu tenho a melhor equipe do mundo. Eu tenho, olha, tudo favoreceu, os ventos foram a nosso favor, a economia e tal. Sempre eles olhavam pela janela. E até quando as pessoas instigavam e falavam, não, mas você fez alguma coisa. Não foi por causa de mim, não. Não foi. Foi por causa dessa equipe, foi por causa daquilo outro. Eles recusavam olhar no espelho. Olha só que coisa bonita, que lição para nós. Que lição para nós. E os líderes de grande sucesso, quando alguém falava assim, mas teve uma falha aí. Sua empresa, aquele ano lá, olha, ela teve uma queda feia. Eles falavam, é verdade. Aí eles recusavam olhar pela janela. Eles não olhavam pela janela. Eles sempre olhavam para o espelho. Eles falavam, não, mas aquela queda lá, a culpa foi toda minha.
Foi toda minha. Eu que não percebi o que o mercado estava fazendo. Foi falha minha, foi realmente besteira da minha parte. Eu que errei. Eles assumem toda a responsabilidade. Que coisa linda, que coisa linda. Imagina um líder de life group desse jeito, qualquer problema. Não, sabe quando você assume a responsabilidade para qualquer falha, você está dizendo, em Cristo, sendo que eu sei qual foi a falha, foi em mim, então eu posso mudar. Quando a falha está nos outros, você não pode mudar os outros, então você vai sempre ter uma desculpa esfarrapada para continuar no fracasso. Agora, quando você assume a responsabilidade, a falha está em mim, mas em Cristo eu vou mudar e eu vou dar a volta por cima e nós vamos vencer. É a determinação para vencer, a determinação para vencer. Segunda qualidade dos que têm a determinação para vencer. Primeira, chama toda a responsabilidade para si. A segunda, não aceite a derrota e o fracasso como opção. O John Maxwell disse que ele falou para a assistente dele, a Bárbara, ele disse para a Bárbara, né, porque ele tinha dado alguma tarefa para ela e ela voltou depois e falou, não consegui fazer. Ele falou, olha o que o John Maxwell disse para ela, ele disse, nunca diz não consigo para mim de novo, nunca. Quando eu te dou uma tarefa, eu quero que você se vire, mas eu quero que você faça com sucesso. Ele falou que ela se tornou uma líder de tão alta qualidade, pois que ela assumiu essa postura, essa determinação para vencer. O John Maxwell disse que ele mesmo foi no dicionário dele mesmo. Ele foi no dicionário dele, literalmente, um dicionário de papel, não digital. E ele foi lá e achou a palavra perder. E ele pegou uma tesoura e cortou fora a palavra perder, literalmente cortou fora. E falou, perder literalmente não está no meu dicionário, em nome de Jesus. Eu vou vencer com a ajuda do Senhor Jesus. Perder não é opção, fracasso não é opção, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. O bom líder gosta do desafio, ele cresce e aparece com as dificuldades, com os desafios, com os problemas. É no meio da pandemia que o bom líder aparece. É no meio das dificuldades, é no meio das crises. Ele cresce e aparece com dificuldade. O bom líder não aceita desculpas esfarrapadas, né? Todo mundo está ocupado demais e essa vida em São Paulo é muito agitada, as pessoas acordam muito cedo, vão dormir muito tarde, por isso que meu life group não rompe, as pessoas não são fiéis. Não tem líder, porque até as pessoas têm um bom coração, mas elas não podem, elas não querem, eu não tenho líder, né? Eu não consigo trazer as pessoas para a célula, eu não consigo gerar líderes, eu não consigo achar um lugar para multiplicar o meu life group, né? Então, sabe, as pessoas muitas vezes que não têm essa determinação para vencer, elas sempre vão achar alguma desculpa esfarrapada para o fracasso. Agora, eu vou te falar, quando a pessoa tem a determinação para vencer, ela risca essa palavra fracasso da sua realidade. A mentalidade dela é o seguinte, eu aprendo o que for preciso aprender, mas eu vou ser um sucesso. Já que é o projeto mais importante da história do mundo, fazer discípulos das nações, então nesta área de fazer discípulos, de ganhar multidões e cuidar bem delas, nessa área de multiplicar life groups, porque não tem nada, olha irmãos, você pode lotar estádios com milhares convertendo lá, todo mundo sabe que aquilo ninguém nem sabe para onde foram aqueles convertidos, muitas vezes desviaram e tudo, eles já constataram que os melhores resultados é 2 a 5% de permanência, não dá fruto. Agora o que dá fruto mesmo é os life groups que multiplicam, plantando igrejas, fazendo discípulos, porque Jesus nunca falou aí de fazer convertidos, Jesus disse de fazer discípulos das nações. Esse é o projeto mais importante da história da humanidade. Irmãos queridos,
Pensa só, nós estamos tendo esse privilégio. Então, quando nós temos esse privilégio, nós temos que ter essa determinação para vencer. Nós temos que dizer, eu aprendo o que for preciso aprender, mas eu vou ser sucesso como líder. Meu Life Group vai multiplicar e multiplicar com saúde, gerando muitos líderes bons. Se for preciso, eu pagar o preço que for preciso, mas eu vou aprender a ser sucesso nessa área. Eu vou aprender, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Olha, a gente tenta uma outra estratégia. Eu me humilho, eu vou pedindo perdão para todo mundo, eu peço perdão, eu vou aprender com quem está tendo sucesso, eu faço o que for necessário, mas eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou repetir isso. Eu faço o que for necessário, mas eu vou vencer. Eu vou vencer. Amém? Amém. Oh, glória a Deus. A paixão de alguém que tem essa determinação para vencer é uma paixão inextinguível. Não dá para apagar essa paixão. Quando não está com esse tipo de coração, para aprender o que for preciso aprender, para ganhar almas e cuidar bem delas, fica dando desculpa para desistir desse trabalho mais nobre que existe. Dá vontade de dizer para alguém desse jeito, com todo o carinho, a vontade da carne, é falar, cara, então é melhor você parar mesmo, porque Deus não está querendo. Olha, vou te falar uma coisa, a vontade da carne, tá, irmãos? A vontade da carne é o seguinte, com ovelha a gente paga o preço que for, vai atrás, ama, cuida. Mas o cara quer ser líder e não, porque está difícil. Olha, a vida só é difícil para quem é mole. Eu vou te falar, não aceita essa mentalidade de fracasso, de derrota. Você vai dar a volta por cima. Deus vai te usar poderosamente. E você consegue em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, eu prefiro controlar um fogo do que tentar ressuscitar um morto. Entendeu? Aleluia, aleluia. Aí o que mais ele fez? Ele orou. Terceiro grande segredo dessa determinação para vencer. Ore sobre todas as decisões importantes. O Eliseu não foi lá logo tentando ressuscitar o menino. Vamos, ressuscita, não. Ele primeiro foi ajoelhar, orar, buscar Deus. Isso é muito, muito importante. Essa determinação para vencer, orar. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. E Deus falou uma coisa estranha para ele. Estranhíssima. Se tivesse uma câmera escondida lá, ia ser assustador até. Ia falar, o que esse cara está fazendo? Aquele profeta enorme, o meninozinho lá, ele vai e deita em cima do menino. E coloca a boca dele na boca do menino, imagina, na boca do cadáver. E coloca as mãos na mão do menino. Porque foi isso que ele sentiu que Deus mandou ele fazer. Só que a Bíblia fala que não aconteceu nada. Aliás, a Bíblia fala que a carne do menino se aqueceu. É claro, com um profeta enorme deitado em cima dele, claro que ia aquecer. Mas não ressuscitou. Então o que ele fez? Ele levanta e anda, a Bíblia fala que ele andou de um lado para o outro. O que ele estava fazendo? O que ele estava falando? E aí, Deus? O que o senhor está querendo? Porque eu fiz o que o senhor me mandou. O menino não ressuscitou. E aí que eu acho muito interessante, porque Deus deve ter falado para ele, o que eu te mandei é para você fazer. Persevere naquilo que eu te mandei. Uau! Esteja pronto para ficar ouvindo, para eu ficar seguindo a nuvem. E o que ele fez? Deitou de novo. Só que dessa vez o menino ressuscitou como? Quem lembra como que o menino ressuscitou? Espirrando 7 vezes. Então, nunca, quando você está começando a espirrar, diz, eu acho que eu estou pegando uma gripe. Está amarrado em nome de Jesus. Você está pegando uma ressurreição, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você está pegando uma ressurreição. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Número 4, esteja pronto para as criatividades do Espírito Santo. Quem tem essa determinação para vencer nunca desiste. Por isso ele pensa com a ajuda do Espírito Santo de maneiras criativas para trazer a solução. Ele pensa fora da caixa, Bem, nosso tempo já está terminado. Aliás, já até passei do tempo, me perdoe. Eu acho que a culpa foi do pastor Elielson. Brincadeira, minha joia, brincadeira. Te amo, você é demais. Eu estou olhando pela janela, me perdoe, você tem toda a razão. A culpa é toda minha, irmãos, a culpa é toda minha. Amém.
Eu só estava testando para saber se você entendeu bem a mensagem. Amém. Amém. Mas, gente, não é gostoso a gente saber e ter essa determinação para vencer. Deus está levantando um exército, uma coisa linda. E olha, temos que curtir bem, porque tudo indica que esse é o nosso último Tadel aqui nesse teatro, né? Agora, eu já falei para o Douglas que coordena aqui o teatro, porque ele tem sido um cara excepcional. Falei, nós mantemos a parceria, porque muitas vezes lá no nosso novo auditório vai estar acontecendo tanta coisa de uma vez, reunião do Difflin poderoso e talvez um expresso ou alguma outras coisas, então nós vamos ter que ter outros auditórios também. Então a gente vai continuar com essa parceria maravilhosa. Esse auditório, né, pastor Gil, é muito bom, é muito bom. E o Douglas, olha lá está o Douglas, ele é uma pessoa de outro, ele é top. Muito obrigado, Douglas, é muito maravilhoso trabalhar com Douglas. E então tem sido muito especial. Vamos ficar em pé e vamos encerrar com essa declaração de fé. Repita essa declaração, diga assim: Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio de vencer, de pagar o preço que for necessário, dar a volta por cima, mas sempre vencer. E, ó Pai, não tem uma área, um projeto mais importante, depois do meu relacionamento com o Senhor e da minha família, do que fazer discípulos das nações. E eu declaro, venha o que vier, custe o que custar, eu estou com uma santa determinação de vencer, romper, crescer, multiplicar os life groups. E se tem uma área que eu vou ser um vencedor, um mais que vencedor, é nesta área de cuidar de vidas, fazer discípulos e multiplicar muitos e muitos life groups, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus abençoe.